Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros colegas, amigos, espectadores do vídeo. Vídeo aula de física da A1 do terceiro trimestre sobre ótica, especialmente ótica, também inclui luz, cores, ótica geométrica, esse tipo de coisa. Sou Pedro Veloso da 9ACL e essa vai ser uma aula mais curta, eu acho, se dá certo. Talvez não passe muito de meia hora, que não é pouco, né, mas é curto. Seguindo. Vamos lá, tem três coisas que a gente tem que saber sobre a luz, propriedades dos raios luminosos, para conseguir entender todo o resto. A partir do momento que eu entendi isso inconscientemente, já como regra, já associa isso inconscientemente a todos os problemas que tu faz, já vai ficar muito mais fácil. Primeira coisa é o princípio da independência dos raios luminosos, que alega que eles não interferem na trajetória um do outro, que eles não se afetam, mesmo quando cruzados, até porque eles não têm matéria, até porque eles não são fáceis de ser afetados de qualquer jeito. Eu já vou passar mais aprofundadamente em cada um desses, mas só por cima aqui. O princípio da reversibilidade da luz, que resumindo de jeito meio simples, todo caminho de ida da luz é um caminho de volta também. Então, ela é meio que recíproca, digamos assim. Por fim, o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, que é o mais fácil, que eles propagam em linha reta, ponto final, em meios homogêneos e transparentes, como vácuo, ar, esse tipo de coisa. Eu acho que é isso. Começando pelo princípio da independência dos raios luminosos. Quando as raios de luz ou feixes de luz se cruzam, continuam suas trajetórias, individualmente. Um raio não interfere na trajetória do outro. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo de um desenho. Nesse desenho, vocês percebem que os dois holofotes estão apontando de forma que eles se cruzam, seus raios luminosos? Pois então, ainda assim, o raio A segue sua trajetória, segue em linha reta, como se o raio B não estivesse ali, e a mesma coisa com o raio B. O que isso quer dizer? Eles só são independentes, mesmo se cruzarem, mesmo se passarem dentro de um por dentro do outro, nada vai acontecer. Eles vão seguir seus caminhos como se isso não tivesse acontecido. Isso é presente em todo lugar. Se tu parar pra olhar pra a rua, agora qualquer lugar que esteja iluminado pelo sol, tem centenas de raios se cruzando. Centenas são infinitas, milhares de raios se cruzando, raios de luz. E nada é muito alterado. Tudo segue com as cores que realmente teria se fosse iluminado por luz branca. É porque os raios são independentes, eles podem. Eles não afetam a trajetória do outro, eles não afetam. É, no geral, eles não afetam nada um do outro. Alguns problemas tentam enganar o nosso. Opa! Alguns problemas tentam enganar o nosso cérebro, falando coisas como, por exemplo, se a luz A for vermelha e a luz B for azul, de que cor sairá a luz B após passar pela luz A? Tu pensa, bem, como a luz A é vermelha e a luz B é azul, quando a luz B passar pela luz A, ela vai ficar roxa. Mas não é bem assim. Os raios são independentes. É possível que nessa intersecção em que eles estão se acertando, bem aqui onde os raios de luz estão se cruzando, tá vendo? Realmente fique roxo por algum tempinho. Mas ainda assim, depois que passar uma luz pela outra, cada uma segue seu caminho, seguindo a mesma trajetória, seguindo a mesma cor, seguindo o mesmo tudo. Isso é muito visível em shows de laser, por exemplo. Vocês podem perceber, tipo, shows eletrônicos, festas, não sei. Essa imagem é real, inclusive, tá? Podem ver que cada laser ele tá seguindo sua linha reta. Lasers são luz, tá? Cada raio de luz tá seguindo sua linha reta, sem ser afetado pelos outros, mesmo cruzando por um monte. Acho que já deu pra entender, então vou passar pro próximo. Princípio da reversibilidade da luz. A trajetória seguida pelo raio de luz, num sentido, é a mesma quando o raio troca o sentido de percurso. Ou seja, vamos imaginar um meio como, sei lá, o lado de fora de uma rua, ou uma casa com as luzes acesas, em que tem raios de luz em todo lugar. De todo lugar para todo lugar, digamos assim. Nesse caso, como todo raio de luz, como tem raios de luz de todos os tipos, o mesmo raio de luz que, por exemplo, esse homenzinho de cima tá usando pra ver esse homenzinho de baixo, que tá meio que vindo do homenzinho de baixo para que o homenzinho de cima possa ver ele, também tem um equivalente que faz com que o homenzinho de baixo consiga ver o homenzinho de cima. Vou falar homenzinho 1, homenzinho 2. Da mesma forma que existe um raio que vem do homenzinho 2 e chega no homenzinho 1 para que o homenzinho 1 consiga ver o homenzinho 2, existe um raio que chega do homenzinho 1 no homenzinho 2 para que o homenzinho 2 possa ver o homenzinho 1. Entenderam? Espero ter sido claro. Mas é basicamente isso. Reversibilidade da luz, ela. Todo caminho. Eu gosto de colocar como todo caminho de ida é um caminho de volta também na luz.
Se eu apontar um laser num espelho e ele refletir para um lugar, se eu vier deste lugar, de onde veio o laser refletido, e apontar o laser, ele vai voltar pro lugar de onde veio o primeiro laser, entenderam? Pode ser meio confuso, mas vou dar um exemplo mais prático, que é o do motorista do carro. Por exemplo, se tu tá olhando um espelho do carro e tu consegue ver os olhos do motorista, ele também tá vendo os teus. Por quê? Porque o que tá te permitindo ver os olhos do motorista? Um raio de luz vindo dos olhos dele, passando pro espelho e indo pros teus. Da mesma forma, existe um raio que vem dos teus olhos, bate no espelho e vai pros olhos dele, permitindo que ele veja os teus olhos, entenderam? Então, eu acho que é isso. Vamos passar pro próximo princípio. Isso aqui tem tudo a ver com reflexão, tá, gente? Então, sei lá, se vocês pesquisarem esse princípio, também vai ter muita aula na internet explicando, se eu não expliquei muito bem. Se precisarem reflexão também, caso não entendam muito bem ainda, vai ajudar bastante. Para entender, por exemplo, que o ângulo de incidência em espelhos planos é sempre o mesmo ângulo de reflexão e que é impossível ver alguém no espelho sem que essa pessoa te veja também. No caso, enfim. Seguindo. Por fim, princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Esse é o mais fácil, é muito decorel, é só entender que os raios luminosos, eles são retos, eles se propagam em linha reta, mas, no entanto, o problema não vai só te perguntar as propriedades dos raios luminosos, isso seria só decorar. É provável que ele te pergunte desses três aqui, tá? Inclusive, os resultados de cada um, ou que fenômenos são comprovados por cada um deles, ou que fenômenos comprovam cada um deles, esse tipo de coisa. Por exemplo, na propagação retilínea dos raios luminosos, um fenômeno que comprova ela é a sombra. Imaginem, se tivesse alguém falando aqui atrás desse senhor, que está gerando uma sombra, o som chegaria na sombra. Por que a luz, que também é uma onda, não chega na sombra? Por que existe sombra? Isso é simples, porque os raios são retilíneos, são retos, em meios homogêneos e transparentes como o ar, que é onde o senhor está, né? Isso faz com que os raios não consigam se desviar, por exemplo, para chegarem aonde está a sombra. E por isso ela acontece. A sombra nada mais é do que a ausência de luz, porque os raios se propagam em linha reta e não conseguem alcançar lugares se eles estiverem sendo cobertos, entendeu? É provável que esse senhor esteja do lado de fora da rua, do lado de fora, né, numa rua, e o sol esteja vindo mais ou menos daqui. Ele está enviando raios retilíneos, e esses que param quando chegam nas costas dele, e por isso não conseguem chegar no lugar em que está a sombra. É importante que vocês entendam que é raro cair em alguma questão só perguntando sobre a definição de algum desses sentidos, ou te dando a definição e perguntando qual desses princípios sobre qual desses princípios a definição fala. É muito mais provável, e é o que vai cair na prova, que te deem um fenômeno e te perguntem qual desses princípios justifica esse fenômeno. Por exemplo, se perguntar das sombras, qual desses princípios justifica as sombras? O princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Qual desses princípios justifica que holofotes seguem seu caminho mesmo após cruzarem com outras luzes de outros holofotes? Princípio da independência dos raios luminosos. E se perguntarem, por que é impossível ver os olhos de alguém num espelho sem que as pessoas também vejam os seus? Não impossível, né, mas vamos tirar dos ICs. Como é... Enfim, isso. Mas agora voltando pro princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Esse princípio que alega que os raios de luz se propagam em linha reta faz com que as sombras deles sejam muito previsíveis, o que nos leva a outro tipo de problema, como esse aqui. Percebam que tanto prédio quanto poste geram uma sombra. Mas tem um porém. Essas sombras, elas são sempre proporcionais. Como os raios de luz se propagam em linhas retas, essas sombras são previsíveis e são sempre semelhantes, proporcionais, em contextos iguais. Por exemplo, no mesmo horário, numa mesma cidade, se os dois gerarem sombras, os dois serão sombras proporcionais. Tendo esse princípio em conta, é possível a gente criar uma proporção e fazer contas como essa aqui. Muito bem, por meio daquela lógica que eu apresentei para vocês, a gente já sabe que objetos afetados pela mesma fonte de luz, no caso pelo Sol, no mesmo instante, eles
eles formam uma sombra proporcional à que seria de outro objeto, por exemplo. Não é possível que no mesmo instante, sendo afetados a luz pela mesma forma, um objeto de 3 metros vai formar uma sombra e outro objeto de 3 metros vai formar outra. Eles sempre vão formar a mesma sombra nas mesmas condições. Assim será também que não é possível que um objeto de 3 metros vai gerar uma sombra desproporcional a um objeto de 9 metros. Desproporcional não necessariamente, ênfase no fato de que proporção não quer dizer do mesmo tamanho. Quer dizer nas mesmas proporções, ou seja, na mesma medida, na mesma escala. Por exemplo, se um objeto de 3 metros forma uma sombra de 6 metros, que é o dobro de 3 metros, um objeto de 9 metros vai formar uma sombra de 18, que é o dobro de 9 metros. Simples assim. Mantendo a mesma proporção, quando afetados da mesma forma pela luz. Se um problema te disser no mesmo dia, no mesmo instante, no mesmo lugar, ele provavelmente está querendo que tu entenda que há uma proporção entre os objetos, como nesse. E no mesmo dia e no mesmo instante, o Sol... era para ser no mesmo lugar também, mas perdão. O Sol afeta dois objetos no mesmo ângulo e gera sombra neles, ou seja, de forma semelhante. Em metros, qual a altura do prédio, levando em conta as informações presentes na imagem? As informações que ele se refere seriam as medidas, né? Vamos lá. Não sei nem se esse problema é meu, na real. Acho que eu peguei na internet. Pensem comigo. Sabendo que, quando dois objetos são afetados da mesma forma, eles têm a mesma proporção de altura e sombra, a gente pode dizer que a sombra de 15 metros está para a sombra de 3 metros, ou seja, eles são proporcionais, da mesma forma que a altura de 5 metros é proporcional à altura do prédio, que a gente não sabe. Compreendem? Por que isso, Pedro? Mais uma vez, os dois objetos estão sendo afetados pelo Sol da mesma forma, no mesmo instante, no mesmo ângulo, no mesmo lugar. Tudo isso nos leva a crer que a proporção entre a sombra e a altura deles vai ser semelhante, vai ser igual. São figuras semelhantes. Se vocês quiserem procurar isso de outro jeito, para entender melhor, podem pesquisar semelhança de figuras, semelhança de triângulos retângulos, na verdade. É até melhor como a sombra acaba geralmente formando um triângulo retângulo. Ou só de triângulos, vocês que sabem. Enfim, a gente consegue concluir que como as sombras vão estar proporcionais, da mesma forma, as alturas vão estar proporcionais às suas sombras, quando em condições iguais, como é o caso desse problema. Como a gente vai resolver ele agora? Vamos colocar uma regra de 3 simples. Vamos chamar a altura do prédio, que a gente não sabe, de x. Sabemos que o x, que é a altura do prédio, está para 5 metros, que é a altura do poste, da mesma forma que 15 está para 3 metros. O que é 15? Tamanho da sombra do prédio, e 3 da sombra do poste. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que x, que é o bagulho do prédio. Vamos pegar aqui, na verdade. X, que é a altura do prédio, tá para a sombra do prédio, da mesma forma que a altura do poste tá para a sombra do poste. Eu acho que eu me expliquei bem, não sei, na verdade, se não eu posso explicar de novo em algum momento. Mas é proporcional sempre. Ok, essa é a lógica simples que eu faço para tentar não me confundir ao separar a regra de 3, né? Porque é muito fácil, por exemplo, eu colocar o 3 no lugar do 5 ou o 3 no lugar do 15 e acabo fazendo uma multiplicação completamente errada, tendo que refazer a conta do zero quando eu percebo que não está na alternativa o que eu fiz. Para isso, inclusive, que serve a prova real, que eu vou ensinar daqui a pouco também. Mas enfim, o que eu faço? Eu vou separar em andares, ok? O andar de cima e o andar de baixo. E em lados, lado esquerdo e lado direito. Eu vou explicar pra vocês. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Percebam que tanto o x quanto o 5, eles são alturas. Para isso eu decidi separar o andar de cima só para as alturas então. Só para deixar os x e o 5, que são os únicos que são alturas ali. O resto são sombras, percebam? O 15 e o 3. Então eu fiz um andar só para as alturas. E ali o andar de baixo vai ficar o quê? Consequentemente, só para sombras. Beleza. Como eu coloquei ali os andares. Tem o andar de cima só para as alturas e o andar de baixo só para as sombras. E agora, eu tenho que separar entre as coisas que são do prédio e as coisas que são do poste, para também não me confundir. Eu posso muito bem colocar que a altura do poste é x, mas vai estar errado. Entenderam? Por isso eu separei a parte da esquerda só para as coisas que são do prédio. E a parte da direita só para as coisas que são do poste. Como vocês podem ver aqui, vou voltar. Realmente, imagine essa seleção ali, essa separação aqui, ali no negócio. Na esquerda, vamos confirmar se está certo, na verdade, né? Vamos ver. Em cima estão só as alturas e embaixo estão só as sombras? Vamos conferir. Em cima, x e 5 são altura 2, tá certo? E embaixo são só as sombras. Sombra 1, sombra 2, tá certo? Na esquerda, são só as coisas do prédio? Vamos ver. Prédio, sombra do prédio e altura do prédio, tá certo? E na direita, são só as coisas do poste?
sombra do poste, altura do poste, certinho. Tendo isso em mente, a gente pode fazer seguramente a conta, sem ter medo de ter que refazer ela depois, sem ter medo de errar o problema. Porque a gente sabe que tá tudo certinho. Tem meio que um espaço certinho para cada uma das... para cada uma das coisas, entendeu? Tu pode desenvolver tua própria lógica também, não sei como fica melhor para cada um. Mas eu prefiro fazer assim, fazer o meu raciocínio assim. Mas são só dicas, gurizada. Importante mesmo você entender essa parte de proporção que eu expliquei. E o que eu vou explicar agora que é a conta, né? Vamos lá, como vocês muito bem sabem, a gente multiplica cruzado, ou seja, de cima pelo de baixo o de cima da esquerda pelo de baixo da direita, o de baixo da esquerda pelo de cima da direita. Vamos lá, x vezes 3 é igual, vai virar uma equação inclusive, tá? Então não é mais, é igual, tá? A gente multiplica cruzado e depois coloca um igual no meio dos dois resultados. Vai ser 3x, ou x vezes 3, mais 5 vezes 15. Uma conta rápida, 5 vezes 15 vai dar 75, 3x igual a 75. O 3 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado, dividindo. X igual a 75 dividido por 3, que se tu colocar para fazer conta vai dar 25. Eu passei meio rápido porque eu acho que isso é a parte mais fácil, fazer equação de primeiro grau. Mas se não for, me corrijam, me falem para dar uma atenção a mais, não sei, eu posso fazer um segundo vídeo curtinho, se precisar, explicando as coisas mais que eu tô passando reto, talvez. Seguindo, vamos lá. O que isso nos leva a crer? Se x é igual a 25 e x é a altura do prédio, então a altura do prédio é 25. Como é que eu tenho certeza disso? Porque eu não acho que seja. Não estou confiando no meu cálculo. Vamos ver como é que a gente descobre. Vamos lá. Substitui a altura do prédio, x, pelo 25. Agora vamos testar como é que ele funciona. Ah, sim, lembrei agora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir o número maior pelo número menor, para fazer uma prova real. Percebam, 25 dividido por 15 vai dar 1,6. E do objeto 1, né, do prédio. Para descobrir se a gente realmente acertou o problema, a gente vai fazer a mesma coisa com o poste. Vamos pegar o número maior, que é o 5, e dividir pelo 3, que é o número menor. 5 dividido por 3 também vai dar 1,66. No caso, 6, 6, 6, 6, 6 para sempre. Dízima periódica. Se a gente dividindo o número maior pelo número menor nos dois objetos der o mesmo valor, nesse caso, a gente tem uma prova real de que funciona. Ô Pedro, não quero ter que dividir 25 por 15. Prefiro usar fração. Tudo bem, não tem problema. Coloca as duas frações numa equivalência. Tanto 25 dividido por 15, quanto 5 dividido por 3. E vamos simplificar as duas. Dá pra simplificar os 5 terços? Pensa em um número que dá pra dividir tanto 5 quanto 3. Não tem, né? Então vamos deixar assim como ele tá. Dá pra simplificar o 25 quinzeavos? Dá. Pensa em um número que dá pra dividir os dois. Divide os dois por 5 e vai dar 5 terços. Ô Pedro, as duas frações estão iguais, tá certinho? Certinho. Acabou de comprovar que teu problema tá certo. Olha aqui esse outro cenário hipotético, tá? Em que, nesse caso, a sombra está inclusive maior do que a altura dos objetos. O que não é um problema. É muito possível que tua sombra seja maior que tu, dependendo da angulação que a luz está chegando em ti. Por exemplo, ao pôr do sol ou ao nascer do sol, quando o sol está muito perto do horizonte, é provável que tua sombra seja maior que tu. Porque o sol vai estar vindo em ti de um ângulo que faz com que tu bloqueie o raio por uma distância um pouquinho maior. Não sei bem como explicar isso, mas é por aí. Não precisa entender isso pra prova, só tô dando um exemplo. Pra vocês não estranharem, tipo, uma sombra 3 vezes maior que o objeto. Opa. Vamos fazer esse teste de novo. Vamos dividir o número maior, tá? Não importa se for a altura, se for a sombra. Vamos sempre dividir o número maior pelo número menor em cada um dos objetos. Só não pode dividir, sei lá, o 30 pelo 12 e o 90 pelo 4. Divide os números do mesmo objeto, ou seja, os dois do prédio, os dois do poste. Os dois do objeto 1 e os dois do objeto 2. Um pelo outro. Então vamos dividir 90 por 30, que vai dar 3. E dividir o 12 pelo 4, vai dar 3. Tá, Pedro, os dois estão dando o mesmo resultado. Quer dizer o quê? Que teu cálculo tá certo, que essas medidas realmente são as correspondentes, que realmente é uma proporcionalidade entre eles, perfeito? Pedro, não gosto de usar número decimal, cara, já te falei, não gosto de fazer divisão. Beleza, usa fração então. Vamos pensar comigo, vamos simplificar essas duas. Dá pra dividir tanto o 12 quanto o 4 por 4, e dá pra dividir o 90 e o 30 por 10. Vamos tirar o zero primeiro. Vai ficar 3 inteiros, né? 3 sobre 1. E 9 sobre 3. Por quanto dá pra dividir tanto 9? Ó, dá pra dividir mais isso aqui? Não, já tem um embaixo, já não dá pra dividir mais. Dá pra dividir mais isso aqui? Dá. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Pedro, as duas frações são iguais. Fiz minha prova real? Tá confirmado? Confirmadíssimo. Tá certinho a tua conta e agora tu pode relaxar.
Uma outra coisa que fica aí também que é bem importante é a câmera escura. Que eu não sei se é necessário que você saiba o funcionamento, mas eu acho que sim. Em que ela é uma caixa escura, ou seja, com quase nenhuma luz, com um pequeno orifício que permite a entrada de luz. Esse pequeno orifício faz com que os raios de fora reflitam nele e gerem uma imagem no objeto de fora e gerem uma imagem dentro da câmera. Ô Pedro, se o orifício fosse maior, o que ia acontecer? Ia entrar tantos raios que a imagem não ia ser não ia entrar só os raios refletidos pela imagem que tu quer ver. Ia entrar vários, e por isso vai parecer só uma caixa vazia, entenderam? Mas se a câmera for realmente escura, como se diz, ela vai refletir vai entrar só por esse orifício aqui, os raios de luz, que vão ser refletidos de uma imagem, e essa imagem vai aparecer na câmera escura. Claro, de ponta cabeça, porque como vocês podem ver, imagina que tá vindo aqui de onde está meu mouse, tá? Aí onde está esse xizinho. Vai vir um raio de luz, ele vai chegar aqui, ele vai refletir para baixo, e o raio de luz que chegar mais embaixo no objeto vai refletir para cima. Então a imagem vai acabar aparecendo ao contrário. Mas isso não é bem necessário saber, eu acho. Só entender, ok, câmeras escuras existem, elas invertem a imagem, ponto final. O que é provável que caia é vocês saberem que também a proporção na câmera escura. Vocês podem ver que existem algumas medidas aqui, por exemplo, o tamanho da vela A, o tamanho da imagem refletida, o tamanho da caixa e a distância da vela A da caixa. Eu coloquei alguns valores hipotéticos aqui, tá? Que, sei lá, só imaginários mesmo. Nisso, que vai ser o quê? A, B, C e D. Sendo A o tamanho da vela real, B a imagem refletida da vela, C a distância da vela real até a caixa e D o tamanho da caixa. Nesse caso aqui a gente pode perceber que é uma proporção, da mesma forma que eu fiz antes. Olha aqui. Separei aqui em cima o grupo só para sombras, ok? Perdão, só para as distâncias, seja o tamanho da caixa, seja a distância da vela até a caixa, só para as distâncias, que é o C e D, e só para as velas, só para as velas, no caso tanto a vela refletida quanto a vela real, eu separei outro andar, percebam? Isso é útil porque nesse caso eu não vou me confundir na conta e eu vou saber que parte é qual. Outra coisa, por que o C e o A estão na mesma fração? Porque os dois estão fora da caixa. Agora o D e o B estão dentro da caixa. Ou seja, o andar de cima, ele está reservado apenas para coisas que estão... apenas para as distâncias, compreenderam? Apenas para a distância da vela A até a caixa e da vela B até o orifício, digamos assim. Mas percebam também... perdão. Que eu reservei o lado esquerdo da fração só para coisas relativas à vela de fora. Por exemplo, a distância da vela de fora, do orifício, e a altura da vela de fora. Depois, a fração da direita, ok? Eu deixei só para distância da vela de dentro e a altura da vela de dentro. Vamos pensar uma coisa. No andar de cima, o que tem? Tem uma distância e tem uma distância. Certinho. Confere. No andar de baixo tem o quê? Tem uma altura e tem uma altura. Confere. Na parte da esquerda, tem uma vela de fora e uma vela de fora. Confere. Na parte da direita, tem uma vela de dentro e uma vela de dentro. Confere. Tudo certinho. Os grupos estão bem alinhados para a gente conseguir fazer a conta sem problema nenhum. Só tem um detalhe. Ô Pedro, se a ordem do alfabeto é A, B, C, D, por que tu colocou C, D, A, B? Então, é que não faz diferença nenhuma. Só queria mostrar isso pra vocês. Eu já citei isso no problema anterior, mas não faz diferença nenhuma. Eu separei dessa vez o andar de baixo para as alturas, mas eu podia muito bem ter separado o andar de cima para as alturas. Ô Pedro, mas tu não falou que tem problema se tu inverter alguma coisa na fração? Tem. Se tu não inverter tudo de uma vez. Se eu colocar todo o andar de cima para as alturas, não tem problema. Se eu colocar só uma parte do andar de cima para as alturas, tem. Por exemplo, se eu colocasse aqui AD, CB, nessa ordem aqui, da esquerda para a direita e de cima para baixo, AD, CB teria um problema. Agora, se eu passar tanto A quanto B para cima e tanto C quanto D para baixo, problema nenhum. A única coisa que inverte é o que vocês estão vendo aqui, por exemplo. Antes em cima estava a distância, agora em cima está a altura. Mas se querem conferir de novo, vamos conferir de novo. No andar de cima temos uma altura e uma altura, confere. No andar de baixo temos uma distância e uma distância, confere. Na fração da esquerda temos uma vela de fora e uma vela de fora, confere. Na parte da direita temos uma vela de dentro e uma vela de dentro, confere. Sem problema nenhum. Vocês têm que fazer essa conferência. Se der certo, beleza. Se der errado, arrumem. Simples assim, não tem uma ordem certa. Tanto essa aqui quanto essa aqui estariam perfeitamente dentro dos conformes. Vamos testar isso aí? Vamos. Vamos colocar uma medida imaginária. A distância da vela A é 30 centímetros. A altura da imagem da vela B, ou da vela B, que seja,
é de 4 centímetros e a gente não sabe, ou seja, é x, a distância do orifício e da vela de 4 centímetros. O que a gente vai fazer? Vamos colocar tudo numa equação. Olha aqui, a gente já sabe que a ordem é A, B, C, D e que nosso CD, né, o A e o B já estão aqui. O A é a vela de fora e o B é a vela de dentro. A gente já sabe que nosso C e nosso D são respectivamente a distância da vela de fora e a distância da vela de dentro. Portanto, a gente sabe que a gente pode colocar o A, onde é o A, ou seja, o 0,2 onde é o A, o 4 onde é o B, o 30 onde é o C e o X onde é o D. Certinho. Agora, certinho não, né? Vocês podem perceber que tem uma coisa discrepante aí. Como é que pode ter uma medida 0,2 perto de um decimal, perto de um monte de medidas estranhas? Vamos prestar bem atenção nas medidas, como o problema está nos dizendo. Ah, tudo está em centímetros, 4 centímetros, 30 centímetros, mas isso aqui está em metros. Atenção nesse fato, gurizada. 0,20 metros vai dar 20 centímetros. Tomem cuidado com isso. O problema pode muito fazer isso. O problema, ele é muito burro, ele vai te dar as piores informações possíveis. Tu que é inteligente, tu que vai saber como arrumar ele. E não se preocupem se estiver muito complicado pra vocês, porque essa é a parte mais difícil da matéria. Mas se tiver tudo certinho, se você estiver acompanhando bem, ou tiver que ter voltado só algumas vezes, não tem problema nenhum também. Esse vídeo vai seguir aqui. Eu vou estar lá pra tirar dúvidas de vocês na escola, se necessário. E o de Maria também, certamente. Mas enfim, vamos lá. Então, lembre-se, esse 0,2 vai virar 20. Então vai ficar 2 para 4, como 30 está para x. No caso, 2 não, é 20, ó, já me errei. 20 para 4, como 30 está para x. Vamos fazer a conta? Vamos. 20 vezes x vai dar 20x. Que é a mesma coisa. 20x vai dar igual a 30 vezes 4. Por quê? Porque multiplica cruzado. 20x, 34. Agora vamos fazer a conta. 30 vezes x, 30 vezes 4 vai dar 120. A gente pode cortar um zero. Ah, não, vamos fazer isso depois. A gente vai passar o 20 para o outro lado, dividindo, né? 120 e 20 tem um zero, a gente pode só cortar eles. Vai ficar 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é muito tranquilo. 6. Acho que passei isso por 1, isso é muito rápido, né? Vamos de novo, passo a passo. Eu multiplico cruzado, o 20 pelo x, o 30 pelo 4. Aí, eu resolvo a conta, vai ficar uma equação. Eu tento isolar o x, ou seja, passo esse 20 dividindo para o outro lado. Eu simplifico essa divisão, só cortando os zeros dela. E depois eu só divido 12 pelo 2, que vai dar 6. Espero ter passado uma velocidade mais acessível agora. Quando eu me empolgo explicando e acabo me perdendo, mas enfim. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a prova real. A gente descobriu que x é igual a 6, portanto a gente está definindo que esse x aqui são 6 centímetros. Vamos conferir? Como é que a gente fazia a conferência mesmo? Eu esqueci de colocar a animação no slide, mas enfim. A gente vai dividir o maior pelo menor. Vamos dividir o 30 pelo 20. 30 dividido por 20 vai dar 1,5. Depois, vamos pegar outro contexto aqui, a outra fração, né? Divide o maior pelo menor. Divide o 6 pelo 4. Vai dar 1,5. É importante que vocês só não viajem muito nessa medição, que vocês podem dividir qualquer semelhante. Por exemplo, eu quero dividir os dois de dentro da caixa, então eu vou dividir o 6 pelo 4, vai dar 1,5, certinho. Depois eu quero dividir o 30 pelo 20, certinho, tudo bem também. Se tu quiser dividir também, tu pode dividir as duas alturas. Dividir o 20 pelo 4, vai dar 5 dessa vez. Dividir o 30 pelo 6, também vai dar 5. O que tu não pode fazer? Dividir o 20 pelo 6. Dividir o 20 pelo 6 vai chegar a um resultado nada a ver. Tu só tem que dividir coisas que tem alguma semelhança. Por exemplo, a semelhança do 6 com 4 é que os dois estão dentro da caixa. A semelhança do 30 com 20 é que os dois estão fora da caixa. A semelhança do 20 com 4 é que os dois são velas. Os dois estão alturas. A semelhança do 30 com 6 é que os dois são comprimentos. Os dois são a distância. Agora, me diz uma semelhança do 6 com o 20. O 20 é uma altura de uma vela. O 6 é uma distância de uma caixa. Nada a ver. Nada a ver. Então, assim, só façam comparações que tenham algum nível de semelhança. Por exemplo, que sejam de coisas... Vamos pegar lá a fração. Que sejam de coisas... que sejam do mesmo grupo, de qualquer forma. Cadê a qualidade do grupo? Nem ideia. Nossa, me perdi muito aqui. Que seja do mesmo grupo de qualquer forma. Vocês percebem que a única coisa que não é do mesmo grupo de nenhum jeito é o x com 3? O x é o mesmo grupo que o 5 e o x é o mesmo grupo que o 15. Só não tem nada a ver com 3. Só não pega, pra fazer a prova real, se caso vocês queiram fazer, algo que não tem nada a ver com nada, ok? Eu acho que é isso, na verdade. Agora a gente já pode passar para a próxima matéria, que é Cor e Luz.
Meu Deus, muita coisa até agora, mas a parte mais difícil, acredite ou não, já passou. E não é tão complicada assim quanto era a matéria dos outros trimestres, por exemplo. Então, respira, vê o vídeo de novo, pesquisa semelhança de figuras, pesquisa funcionamento de uma câmera escura, o que vocês quiserem entender. Se não, pergunta pra mim e eu vou estar lá. Beleza? Chegamos agora, meus caros, na parte mais legal, mas mais decoreba dessa matéria, que é cor e luz. O que a gente tem que saber para isso? Temos que saber que branco, preto e monocromático são os tipos de luz, ok? O que seria monocromático, Pedro? De uma cor só, ok? A gente já vai chegar lá, não se preocupem, mas saibam que, tipo assim, se disser luz monocromática é a terceira opção, ok? Branco. O que é o branco? Ele é a fusão de todas as cores, ou seja, dentro do branco há todas as cores. Tanto é que branco não absorve nenhuma outra cor. Ele reflete todas as cores. Por quê, Pedro? Como ele já é todas as cores, é como se ele estivesse cheio. Ele reflete todas as outras porque ele não precisa de mais nenhuma. Compreenderam? Ele não absorve nada. Fora que se a gente consegue ver algo como branco, e branco são todas as cores, esse algo realmente tem que refletir todas as cores. Se ele não refletisse, nós não poderíamos vê-lo como branco. Compreendem? Agora, o preto. O preto, ele absorve todas as cores, porque ele é a ausência de cor. Ele não é nenhuma luz. Tanto é que se a gente diz enxergar luz preta, na verdade não está enxergando luz preta. A gente está enxergando a ausência de luz, a ausência de reflexão. Tudo aquilo que é preto reflete todas as luzes. Tudo que aquilo perdão, falei errado. Tudo que aquilo puramente preto absorve todas as luzes e, portanto, não reflete nenhuma luz. Por isso, ele absorve todas as outras, entenderam? Agora, luz monocromática. Ela é uma cor só, como o próprio nome diz. Mono, uma, cromática, cor. Uma cor só. E ela só reflete... ela é refletida quando não é absorvida. O que isso quer dizer? Por exemplo, a cor vermelha, a cor monocromática vermelha. A única luz que ela reflete é a luz vermelha, porque é a única que ela não consegue absorver. Vocês têm que entender que se uma coisa é de uma cor, ela não é realmente dessa cor, só é a única cor que ela reflete. Por exemplo, tudo aquilo que é azul reflete a luz azul, tudo aquilo que é verde reflete a luz verde. Por isso que a luz monocromática, a luz monocromática ela só se reflete em objetos da mesma cor que ela. Se eu provavelmente disser que uma luz monocromática verde acertou um objeto vermelho, não refletiu. Acertou um objeto azul, não refletiu. Se uma luz monocromática verde acertou um objeto verde, aí sim ela reflete. É meio contraintuitivo pensar que uma luz só reflete quando acerta um objeto da mesma cor que ela. Mas é porque a gente tende a pensar que as coisas são de uma cor só porque são. Mas não, elas são de uma cor porque elas refletem essa cor. Você tem que mudar teu conceito pra estudar física, mudar teu conceito de algo ser de uma cor. Não, nada é de uma cor, tudo reflete uma certa cor. Tudo aquilo que é branco não é branco, reflete o branco. Tudo aquilo que é azul, reflete o azul. Tudo aquilo que é vermelho, reflete o vermelho. Nada é realmente uma cor, só reflete essa cor. Compreendem? É isso que vocês têm que saber, eu acho. Mas já vou entender isso melhor com essa imagem, que eu acho muito maravilhosa. Eu adoro essa imagem, na verdade. Que ela te mostra na prática. A luz branca, como vocês estão vendo, ela é a fusão de todas as cores. Como nesse problema só tem 3 cores, ele está usando azul, vermelho, verde e azul. Percebem? Luz branca, ou seja, todas as cores atingem um plano vermelho. Qual que é a única refletida? O vermelho. Todas as cores atingem um plano verde. Qual que é a única refletida? Um verde. Todas as cores atingem um plano azul. Qual que é a refletida? Azul. E assim por diante. As exceções são o branco, que reflete todas as cores, porque o branco já é todas as cores. E o preto, que não reflete nenhuma cor. Pedro, se o preto não reflete nenhuma cor, como é que eu consigo ver meu teclado que é preto? Como é que eu consigo ver meu carro preto? É que o teu carro não é perfeitamente preto, né? Ele reflete muito menos que outras coisas, não me leve a mal. Só que ele não é totalmente preto. Cores como o Vanta Black, por exemplo, que vocês vão estar vendo um vídeo na tela agora, eles refletem tipo, não sei, não vou dizer a medida certa, mas eles refletem 1% da luz. É algo tão quase puramente preto que não reflete quase nada da luz. E isso realmente seria algo próximo de um preto perfeito, assim, que não reflete luz nenhuma, ok? Muito bem, mas vocês têm que entender que as coisas que a gente chama de uma cor, elas são dessa cor porque elas refletem uma cor. Ô Pedro, o que acontece com a luz verde, com a luz vermelha, quando elas atingem o plano azul, por exemplo, aqui do meio? Bem, elas são absorvidas, por isso que se um programa disser,
Ah, luz monocromática vermelha e verde atingem o plano azul. Que cor é visível? Nenhuma cor. Ou então a cor preta, como é a ausência de luz. Por quê? Porque elas foram as duas absorvidas. Agora, uma cor só vai ser visível quando ela acertar um plano de sua mesma. Opa, meu Deus. Da mesma cor que ela. Ou então o branco, porque o branco são todas as cores. ênfase nesse fato. Se uma luz monocromática azul, ela só vai se refletir quando ela acertar ou o branco ou ela mesma. Por quê? Porque o branco meio que é parcialmente ela mesma. O branco não absorve nenhuma cor. O branco é a coringa do baralho. As luzes monocromáticas só se refletem em si mesmas e na coringa, no branco. O problema vai dizer assim: ah, um casal saiu para passear num parque. O homem estava usando uma camisa amarela e a mulher uma camisa branca. Nesse caso, se eles fossem ambos iluminados por uma luz monocromática amarela, que cor seria visível nas suas camisas? As duas vai ser amarela, porque tanto o amarelo quanto o branco refletem o amarelo. Ah, e se a luz fosse monocromática azul, a camisa do homem ia ser preta e a camisa da mulher ia ser azul. Por quê? Porque o branco vai refletir só o azul e o amarelo vai absorver todo o azul. O amarelo não vai refletir o azul. Espero ter sido claro, vou dar um problema para exemplificar para vocês, que vai ser esse aqui. Eu não sei por que eles gostam de usar bandeiras tipo Itália, França, bandeiras assim que são só 3 fatias, nesse tipo de problema. Mas eu decidi pegar uma um pouquinho mais difícil que a do Panamá, mas ainda assim é meio... sem muitas cores, para facilitar, vamos ler. Sabendo que a bandeira do Panamá, país latino-americano, é como a imagem, essa aqui, quando é iluminada por luz branca, ou seja, quando é iluminada pela luz do sol, quando é iluminada por uma luz que reflete todas as cores, de que cores ficariam cada um de seus componentes ao serem iluminados por luz azul e luz vermelha e por luz do sol? Vamos lá. Aqui eu montou uma tabela, o problema, tá? Mostrando tipo os componentes da bandeira e a luz incidente. Acho que o problema que eu peguei não era com a bandeira do Panamá, era com alguma da França, só que eu decidi pegar uma que era a mesma cor e ser mais complicadinha, mas, gente, é fácil pra caramba. É só tu pensar um pouquinho no sentido de... ah, o azul só reflete o azul, o vermelho só reflete o vermelho. Beleza. Vermelho e branco, né? Pensa comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tirar essas coisas aqui e vamos deixar a tabelinha do nosso lado. A nossa própria tabela nos diz as cores de cada coisa. Sendo assim, é importante ver a bandeira? Se a estrela e o quadrado azul são azuis, vai mudar alguma coisa da reflexão da estrela ou do quadrado? Ou vai ser a mesma coisa, como os dois são a mesma cor? Vai ser a mesma coisa, gurizada. Então o importante é só saber a cor. O formato não vai afetar o jeito como reflete. Se algo vai refletir, uma luz vai refletir de qualquer jeito. Sendo uma estrela, sendo um quadrado, sendo um triângulo, sendo um hexágono, sendo um dragão, qualquer coisa. Vai refletir do mesmo jeito. Entenderam? Eu estava dizendo, independente da forma da coisa, é importante saber a cor dessa coisa para saber o que ela vai refletir. Se for uma camisa, se for uma calça, enfim, já dei vários exemplos. Pensem comigo. Vamos entender essa tabela primeiro. Essa aqui é a coluna da luz azul, essa é a coluna da luz vermelha, essa é a coluna da luz solar. Qual que é a cor da luz solar? É luz branca. O que a gente sabe sobre isso? Primeiro, a luz azul, quando ela incide em uma coisa branca, lembrando que o branco reflete todas as cores, ela vai sair azul. A luz vermelha, incidindo em uma coisa branca, vai refletir vermelha. A luz branca, numa coisa branca, vai incidir branca. Perfeito. Sabemos disso. Por que, Pedro? Porque branco é a fusão de todas as cores. Por isso que ele reflete todas as cores. Agora, a luz azul na parte vermelha. Se essa coisa é vermelha, ela só reflete a luz vermelha. Por isso, a luz azul não vai refletir. A luz vermelha vai refletir vermelha. E a luz branca vai refletir vermelha. Aqui tá vermelho e vermelho, mas dá na mesma, tá, gurizada? Eu coloquei preto ou nada, né? Porque preto é só ausência de cor, ausência de luz, então dá a mesma coisa que nada. Coloquei nada também, enfim. Como se colocasse na tabela não ia estar errado num exercício desses. Mas é isso. Por que o vermelho reflete? Porque o vermelho, se a coisa é vermelha, ela só reflete vermelho, não absorve a vermelha. E por que a luz solar, que é branca, reflete vermelho e não branco? Porque todas as outras cores do espectro solar, lembrando que o branco, a luz do sol, é a fusão de todas as cores. As outras cores desse branco seriam absorvidas por essa parte vermelha do problema. Só a vermelha ia refletir. A luz azul só vai refletir na parte azul, é claro. A luz vermelha não vai refletir nada na parte azul. E a luz solar vai refletir só o azul na parte azul.
A estrela azul é a mesma coisa que a parte azul, porque o formato não influencia a reflexão da luz. Mesma coisa, perceberam? E a estrela vermelha é a mesma coisa que a parte vermelha. Percebam? Só mudou o vermelho a vermelho, tá? Mas isso aí é eu que sou analfabeto, mas não mudou nada no problema. Então, é simples assim. Muito bem, gurizada. Essa foi a videoaula de física, ótica geométrica, luz e cores. Eu acho que não fica muito mais complicado que isso. Ah, também inclui princípios da luz, né? Bom comentar. E espero ter sido prático, ter explicado bem as coisas. Não sei se fiquei muito seguro dessa aula, mas alguma dúvida, me tirem nos comentários, me tirem em aula. Alguma correção que tenho que fazer da minha aula, por favor, façam. Eu realmente gostaria de poder colocar ali na descrição alguma errata, alguma coisa que eu errei, algum jeito melhor de explicar quando ver, alguma coisa. Enfim, espero ter ajudado com essa aula para Boa sorte, não estudem só por ela, estudem bastante pelas folhinhas de Maria também. E é isso, boa sorte na prova. Se tu tá vendo isso pelo YouTube só porque apareceu pra ti ou porque tem que estudar pra outra prova, bem-vindo ao canal. Mas é isso, gurizada, bons estudos e fiquem com Deus.